Hoje eu quero conversar com você sobre acabamento. É um passo da costura onde algumas pessoas ignoram, mas que é um passo muito importante para finalizar a sua peça com bastante qualidade. Eu sou Rutiana Sobrinho e aqui é um canal de costura e modelagens de roupas, principalmente as femininas. Já que você gosta desse conteúdo, aproveita para se inscrever e não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Então vamos conversar sobre esse assunto agora? Talvez você está começando na costura agora e não sabe o que é o acabamento. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor o que eu estou explicando. Imagine uma construção de uma casa. Você tira ali todas as medidas do terreno, faz um desenho da casa que você quer, faz a base da casa, depois você levanta as paredes, coloca o telhado, coloca ali portas e janelas e se você quiser morar nessa casa, você já consegue. Porém, fica melhor você morar nessa casa quando ela já tem ali um revestimento do piso, das paredes, a pintura, a decoração e etc. É muito melhor morar numa casa já terminada do que você morar numa casa onde não está terminada. Então, essa finalização da casa, que no caso é o piso, os azulejos, etc., na roupa é geralmente conhecida como o acabamento nas margens de costura. Então, tenho ali por dentro 2 tecidos que sobram e você faz uma finalização ali na beirada desse tecido, que pode ser de diversas maneiras que eu vou falar aqui ao longo do vídeo. Então, essa finalização, ou seja, esse arremate da peça que é o acabamento. Muitas pessoas não dão valor a essa parte da peça porque normalmente ela fica por dentro, mas existe o acabamento externo também. E o acabamento interno também reflete na parte externa. Por isso você não pode deixar esse passo de fora da sua peça. Você não pode ignorar essa parte da peça. Então, para que serve o acabamento? Como eu falei, a peça finalizada geralmente fica por dentro, então muitas pessoas ignoram essa parte e acham que só serve para dar-lhe uma beleza interna. Na verdade, não. Ela serve para dar qualidade à sua peça, para dar preço, para você vestir bem. Então, o acabamento é uma parte muito importante na construção aí da sua peça. Normalmente a gente conhece o acabamento nas margens de costura, mas ele também pode ser feito em outras partes da peça. Por exemplo, a bainha é um tipo de acabamento, a colocação do botão na peça é um tipo de acabamento, ou o zíper também é o tipo de acabamento. Então tem diversas outras formas de acabamento da peça. Ou seja, você consegue vestir uma peça às vezes sem terminar o acabamento, mas com ela feita você tem uma peça muito melhor, né? Então, eu vou falar aqui depois, dar aqui exemplo de vários tipos de acabamento e aí vou também dar aqui algumas dicas de cada um deles. Realmente, o acabamento interno, ele dá uma certa beleza à peça, dependendo do tipo de acabamento que você escolher. Mas, como eu falei, ele não serve só para dar beleza. Ele serve também para dar resistência à sua peça. Imagine você tem 2 tecidos costurados, né? E aí aquela sobra que tem ali, que é a margem de costura, se você não der um acabamento a ela, o que pode acontecer? Você vai bater sua peça na máquina, vai levantar, sentar e etc, suar, e ela pode começar a desfiar. Desfiar o tecido, e se for desfiando, vai chegar na parte costurada e aí automaticamente vai estragar a sua peça, porque vai arrebentar ali a costura, enfim. Essa margem, ela serve para proteger a costura e também, se você não der o acabamento ali, ela vai desgastando até chegar ali na costura. Então, o acabamento ele é muito importante para dar ali a resistência à sua peça.
ele também é importante para dar qualidade. Por exemplo, você vestir uma blusa, um vestido, o que for, sem o acabamento, com a peça ali desfiando ou com mau acabamento, isso vai te incomodar. Quem nunca teve aí uma peça onde foi colocada ali uma etiqueta que tem alguma composição nela em que fica encostando no corpo e machucando? Isso porque não foi escolhido bem a etiqueta e também às vezes é colocado num ponto onde vai ficar ali friccionando no corpo, né, e machucando a pessoa. Então, o acabamento ele serve tanto para dar beleza à peça, dar resistência, mas também dar qualidade à sua peça. Ele serve também para dar preço. Quem nunca pegou uma peça e olhou por dentro e falou, não vale o preço? Porque às vezes o acabamento é tão mal feito que realmente não vale o preço. Eu até gostaria de fazer uma pergunta para você. Você é do tipo que pega uma peça e compra de qualquer jeito, ou você é do tipo que vira a peça para o lado avesso, dá uma analisada, vê se vale a pena e depois compra? Responda para mim nos comentários que eu quero saber qual tipo que você é. Bom, continuando, então o acabamento ele tem essas qualidades aí que pode realmente valorizar a sua peça. Então é importante você levar em consideração qual tipo de acabamento que você vai fazer na sua peça na hora de você finalizar, principalmente se você vai fazer para vender. Então, leve em consideração isso. E agora eu vou falar aqui de alguns tipos de acabamentos e vou deixar um de fora que, para mim, é o melhor tipo de acabamento que eu mais gosto, né? Mas eu vou deixar um vídeo na descrição onde você vai saber qual é esse tipo de acabamento. Agora, então, vou falar de cada um deles e vou tentar aqui dar algumas dicas conforme as experiências que eu já tive nas construções das minhas peças por aqui. O primeiro acabamento, que não é muito assim um acabamento muito valorizado, é o overlock. A overlock ela é uma máquina onde dá um acabamento ali na peça mais rápido e também não é um acabamento que tem muita resistência, pelo menos ao meu ponto de vista, né? Diferente se você comparar ele com outros acabamentos. É um acabamento bom, que é rápido, fica bonito até na peça, mas comparado a outros acabamentos, ele pode não ser tão resistente. Eu tenho as peças que eu vou mostrar agora, eu tenho quase todas no canal, acho que só uma que eu vou mostrar que eu não tenho. E aí vou deixar os links dos vídeos na descrição para você dar uma olhadinha nos acabamentos que foram feitos. O primeiro que eu vou mostrar é o overlock. Como eu falei, é um bom acabamento. Então, ele fica bom na peça porque realmente ele é bonito, né? Mas ele não é considerado um acabamento assim muito fino, é um acabamento mais para peças assim que se faz em grandes quantidades. Então, é bom, mas não é realmente um acabamento assim de preferência das peças mais caras, mais para fast fashion que fala, né? Quando se faz peça em grandes quantidades, porque ele é rápido, né? Dá uma boa finalização, mas como eu falei, ele não tem, comparado a outros acabamentos, ele não tem tanta resistência. O outro acabamento que eu vou mostrar agora é o chuleado, que é um ponto de zigue-zague. Geralmente aí quem usa esse ponto é que não tem a máquina overlock, é feito na máquina doméstica. Ele imita ali, vamos dizer, a overlock. E ele fica melhor quando o ponto não é tão aberto, ou seja, ele faz assim e assim, né? Então ele tem que fazer menos deitado, mais juntinho os pontos. Isso aí vai depender da sua máquina. Por exemplo, a minha não tem muitas variações, mas quando você tem uma máquina aí que tem mais variações do ponto de zigue-zague, você pode fazer ele mais cheinho. O que pode também ajudar é você fazer ele duplo. Então, você faz um chuleado ao lado do outro e aí você vai ter ali mais proteção da sua margem de costura, que é o que eu vou mostrar agora.
Essa saia eu fiz ela no canal e aqui eu coloquei, ó, 2 pontos de zigue-zague um ao lado do outro. Aqui, como eu falei, a minha máquina não tem o ponto muito juntinho. E também esse tecido aqui, ele não desfia muito, então eu não tive muito essa preocupação. A dica que eu dou é você não fazer o ponto muito na beirada do tecido. Deixar ali uns 2, 3 milímetros. Se você quiser, você pode fazer ele mais afastado e depois cortar o excesso, deixando essa margenzinha de 2, 3 milímetros para não ficar desfiando. E aí, quando faz ele duplo, evita que o tecido fique desfiando e chegando aqui na costura principal, que é o que eu falei. Se o tecido não tem nenhuma proteção aqui, ele vai acabar chegando no tecido principal e desmanchando a sua peça. O próximo acabamento, para mim, também é um dos melhores, porque ele dá muita qualidade à peça. E ele pode ser feito com a máquina doméstica, que é a costura francesa. No zigue-zague, no chuleado, a gente junta as partes direito com direito. Já na costura francesa é o contrário, você junta avesso com avesso e faz ali o acabamento. Eu tenho aqui no canal vídeos ensinando a fazer costura francesa. Todos os vídeos que eu citar vai ficar aqui na descrição para você ver. E a costura francesa, ela é uma costura boa, assim, de dar qualidade à peça, porque é como se fosse duas costuras e não tem sobra nenhuma de tecido desfiando. Ela faz com que o tecido fique escondido na peça, né? A beirada do tecido fica escondido. Então isso dá uma qualidade, porque dá limpeza à peça também. Então quem pega uma peça que tem a costura francesa, ele não vai ver ali sobra nenhuma de tecido. Isso faz com que dê uma aparência melhor, dê a qualidade e dê preço, que foi o que a gente falou anteriormente. Eu tenho esse vestido aqui, que tem a costura francesa, ó, essa é a parte interna do vestido, ó. Você não vê nada de costura, nada de tecido desfiando nele. E eu gosto também de fazer uma costurinha ainda por dentro, para prender mais ainda a costura francesa aqui. Mas isso aí é questão de gosto. Aí depois você dá uma olhada nos vídeos que eu postar, que na maioria deles eu faço essa costurinha prendendo aqui a margem. Então, é uma costura muito boa que dá qualidade à peça. O próximo acabamento é o viés, que na minha opinião também é um ótimo acabamento, porque dá ali uma beleza à peça na parte interna. E também tem como fazer, né, o acabamento na parte externa com viés, que fica bem bacana. A peça que eu vou mostrar agora tem esse tipo de acabamento na parte externa. Então, o viés, ele dá qualidade porque ele esconde também, como a costura francesa, aquelas partes do tecido que fica ali desfiando. Então, ele esconde essa parte, protegendo mais ainda a peça. Por isso que ele dá qualidade à peça. E ele dá beleza porque, dependendo da escolha que você fizer e da cor do viés, ele vai dar ali um destaque melhor na peça. O cuidado que você tem que ter com viés é o seguinte: por exemplo, se você for fazer uma blusa mais fina, tipo uma blusa de seda, se você fizer um acabamento com um viés mais seco, que é o de algodão, que normalmente se usa para fazer artesanato, por exemplo, ele vai estragar a sua peça, porque ele vai fazer com que a parte interna fique ali muito armada. Então, você deve escolher um viés para um tecido fino de acordo também. Então, normalmente se fala viés de seda, ou pode ser de cetim, ou seja, pode ser até do tecido que você está fazendo a peça. Mas ele tem que acompanhar ali o caimento da sua peça. Então, colocar um viés mais seco numa peça que tem um caimento bom, assim, que tem um caimento mais suave, né, mais delicado, faz com que estrague a sua peça. Por exemplo, também, se você colocar um viés, mesmo que seja
um viés mais fino, uma peça mais grossa, pode ser que não fique adequado. Tudo vai depender aí do teste, é bom fazer um teste antes para você ver se vai ficar bom. Mas, por exemplo, botar um viés num brim, num jeans, talvez vai ficar grosseiro devido ao volume, então tudo você tem que analisar antes. As peças que eu vou mostrar agora tem o viés na parte interna e na parte externa. Então, aqui no mesmo vestido que eu mostrei anteriormente, eu coloquei o viés na cava. E aí o que eu falei, ó, o viés de uma cor diferente, ele dá beleza, ele combina com as partes do tecido. Nada impede aqui você colocar uma outra cor qualquer, que é mais para dar proteção, mas já que você vai colocar o viés, você pode colocar uma cor que fique dando beleza à peça. Aqui eu tenho o mesmo viés, ó, aplicado num bolso, então eu poderia pegar esse bolso, virar ele para dentro e passar a costura, que é o que normalmente a gente faz. Mas eu resolvi colocar o viés para dar acabamento na beiradinha do tecido e dar uma beleza à parte. Aqui também, ó, foi colocado na beirada do cós, porque geralmente a gente pega o cós, joga para dentro o tecido e passa a costura. Mas aqui eu quis colocar o viés, que nem foi um viés comprado, foi de um tecido que eu já tinha. E aqui é uma tricoline, então o tecido não é tão fininho, mas combinou com o tecido da peça. Então ele serve para dar realmente o acabamento, porque se eu não colocasse nada aqui, ó, ele ia ficar desfiando, mas eu coloquei o viés, deu acabamento e ainda deu aqui uma beleza interna. O próximo acabamento é também um acabamento externo, que é a costura inglesa. A costura inglesa é bem parecido com a francesa. Você junta avesso com avesso e só que essas partes que você vai dar o acabamento, ela fica pelo lado de fora da peça. É muito comum você ver isso em calças jeans, de brim, você vê essa costura inglesa, mas também é feito em outras peças. Então, quando você junta as duas partes do tecido, uma você vai tirar o excesso e a outra você vai sobrepor a peça. Eu tenho aqui o exemplo de uma que quase não vai dar para ver, porque tá no mesmo tá na mesma cor aqui do tecido, a linha e tudo, então quase não vai dar para ver, mas aqui tem, ó, é na parte do gancho da bermuda. E é um acabamento muito interessante porque ele é reforçado, né? Depois que você tira ali um lado da margem e sobrepõe a outra por cima, você passa uma costura, então faz com que a peça fique mais segura, mais presa. Então é um ótimo acabamento e que é feito na parte externa da peça. Agora eu tenho aqui um acabamento que ele é bem legal de se fazer porque você não precisa ter nenhuma máquina diferente, você pode fazer com a sua máquina doméstica mesmo e fica perfeito. Só também você tem que olhar o tipo de tecido que você vai fazer esse acabamento, que é um acabamento feito na beiradinha da margem, que você faz uma espécie de bainha lenço. Eu chamo esse acabamento de beiradinha virada, não sei assim se tem algum nome específico, mas é dessa forma que eu chamo. E eu fiz esse acabamento num dos últimos vídeos aqui do canal. E aí depois você dá uma olhadinha lá. Então, é um acabamento que, para mim, ele fica excelente. Ó, você pega a beiradinha da margem, vira uma vez, passa a costura e vira outra vez. Então, é como se fosse uma bainha lenço. E aí você faz ele bem fininho para ele não comer aqui muita parte da margem, deixar aqui um espaço, né? Ó, fica perfeito. Então é um acabamento excelente e dá aí uma qualidade muito boa à sua peça. Tem uma outra forma de fazer o acabamento que na verdade não é forma nenhuma, só basta você cortar o tecido. Isso só serve para peças em que não desfiam. Por exemplo, malhas, algumas malhas não desfiam.
Então você tem que fazer o teste para ver se ela desfia. Eu ia trazer uma blusa e eu acabei esquecendo. Mas é só você cortar a peça, normalmente não dá acabamento nenhum. Porém, você tem que ver isso, se o tecido desfia. Geralmente tecido plano, né, a maioria desfia. Então não é um acabamento muito indicado para tecido plano. Tudo você tem que fazer aí o teste antes para saber. Como eu falei, o acabamento ele não é só na margem de costura. Por exemplo, você pregar um botão é acabamento. E aí até nessa hora de você fazer isso, você tem que ter um certo cuidado para que a peça fique bem feita. Então vou dar um exemplo aqui de uma blusa que eu fiz aqui no canal, que é uma blusa bem transparente, e eu faço isso não só quando a peça é transparente, porque realmente eu acho bonito você virar a peça e ela tá toda terminadinha, sem nenhuma sobra de nada. Então eu vou dar aqui o exemplo. Eu tenho essa blusa que, olha bem, aqui eu tenho os botões e do lado de cá você não vê nenhuma linha, ó, tá todo lisinho. Então isso aqui foi um capricho que se dá na hora de pregar o botão, porque muitas pessoas vêm aqui, pregam o botão e fica sobrando linha do lado de cá. Então, fazendo com capricho, você tem uma peça bem finalizada, sem nenhuma sobra de nada. Outra coisa que é importante é você analisar o tipo de tecido. Por exemplo, nessa peça eu coloquei aqui a costura francesa. Tá vendo que a costura francesa tá bem estreitinha? Porque como é um tecido bem transparente, se eu fizesse ela muito larga, ia ficar aquela sobra de tecido muito grande por dentro, diferentemente do vestido que eu mostrei anteriormente, que não ia ficar aparente. Então aqui eu tive esse cuidado de fazer ela bem estreitinha, e depois que eu fiz, eu ainda passei uma costurinha por cima aqui, ó, bem na beiradinha, para prender ainda mais a peça e não correr o risco de ficar desfiando, porque esse tecido aqui desfia demais. Outra coisa que eu fiz também, como é um tecido muito transparente, eu havia colocado aqui a entretela, né, na vista aqui da frente, onde leva os botões, e aí ficou aparecendo a cor da entretela. Então eu tive que colocar mais uma camada de tecido aqui, ó, para não ficar aparecendo. Então você pode observar que por dentro tá aparecendo aqui o branco da entretela, mas por fora não tá, ó. Então é o capricho que faz com que a peça fique com bom acabamento também, porque não é só fazer o acabamento, você tem que analisar tudo para que no final fique bom o acabamento. E agora eu quero falar com você qual o segredo para fazer um bom acabamento. Primeira coisa é não ter preguiça, porque muitas vezes você vai desmanchar a peça várias vezes. Você tem que analisar como que é a peça para você ver se aquele acabamento ficou bom, porque às vezes você faz, aí você analisa, ficou meio grosseiro, então você resolve fazer um outro tipo de acabamento. Então você vai desmanchar. O acabamento mais bem feito, como eu falei anteriormente, que é, na minha opinião, né, o viés, a costura francesa, a costura inglesa, são acabamentos que demoram um pouco mais, diferentemente do overlock, por exemplo, que você passa ali uma vez e já está finalizado. Então, por isso também que o overlock é considerado um acabamento aí mais inferior, e o chulhado também por causa disso, que são acabamentos mais rápidos e que não dão tanta qualidade à peça quanto, por exemplo, uma costura francesa. Só que fazendo a peça assim mais bem acabada vai demorar um pouco mais. Então, para você ter um bom acabamento, você não pode ter realmente preguiça. A outra coisa que você precisa de ter para você fazer um bom acabamento é dar importância aos detalhes. Como eu falei da blusa transparente, se eu não analisar que aquilo vai ficar à mostra, por exemplo, a margem de costura que eu fiz da costura francesa, se eu não tivesse analisado isso, eu ia ficar com a peça com um acabamento ali bem grosseiro por dentro, mas como é transparente, eu ia ficar mostrando por fora. Então você tem que analisar os detalhes. Quanto mais detalhista você for, mais bem acabado vai ficar a sua peça. A outra coisa que você precisa de fazer para ter um bom acabamento é você analisar o tecido e o acabamento que você vai fazer.
Como eu falei anteriormente, se você pegar um tecido muito fino e colocar um acabamento mais grosseiro nele, vai deformar a sua peça. Então é preciso que você escolha o acabamento adequado para aquele tecido. Se você for fazer a costura francesa, por exemplo, num brim, vai ficar grosseiro, porque o brim já é um tecido grosso. E aí você coloca ali uma costura francesa que tem 2 camadas, né, viradas para dentro. Então, se você for aplicar uma costura francesa num brim, por exemplo, você pode deformar a sua peça, porque o brim já é um tecido grosso. Se você colocar ali uma costura francesa, que também é uma costura que dá um certo volume, por ser ali 2 dobras de tecido, então pode ser que você estrague a sua peça. Então você tem que analisar bem a costura que você vai fazer, o acabamento da costura que você vai fazer no tipo de tecido que você tem em mãos. Então você tem que analisar bem. O que você pode fazer aí é fazer um teste num pedacinho para ver se vai ficar bom acabamento naquela peça. E para finalizar, falando sobre acabamento, eu quero deixar aqui o versículo de hoje que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que está escrito em Colossenses 3, versículo 23, que diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Muitas vezes a gente faz as coisas, né, pensando nas pessoas, e aí talvez você não dê tanta importância às pessoas que estão à sua volta, e aí acha que não precisa fazer com tanto capricho. Mas como diz o versículo, tudo que a gente fizer, a gente faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. E se você tiver alguma dica para dar aqui sobre acabamento, deixa nos comentários que eu vou gostar muito de saber, de aprender com você. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau!